Muito bem, meus queridos, esse aqui é o vídeo de exercícios de derivadas, mais especificamente as regras de derivação que eu estava abordando nas outras aulas. Aqui a gente vai parar de usar a definição formal de ficar fazendo os limites, depois calcular, fazer tender a zero e etc. A gente agora vai utilizar as regras práticas que a gente viu na aula passada para resolver os problemas de derivadas. Você vai ver que vai fluir de um jeito muito fácil à medida que a gente for fazendo os problemas. Muito bem, eu separei aqui alguns problemas interessantes para a gente fazer. A começar aqui com alguns mais simples. Talvez, se der espaço, possa fazer aqui mesmo em cima deles. Ou não. Muito bem, aqui diz, derive a função. São essas funções aqui que eu vou derivar. Deixa eu só trocar o tipo de lápis aqui. Eu tenho preferência por esse aqui. Muito bem. Esses dois aqui eu quero que você preste atenção. Que tipos de funções são essas? Eu tenho a função f de x e eu tenho aqui um valor numérico. Você vê que não existe variável. Essa função não depende de x. Ou seja, se essa função não depende de x, ela é constante o tempo todo. Se ela é constante para todo e qualquer valor de x, significa que ela é uma reta que é horizontal. Se você lembra das regras de derivação, toda derivada de constante é zero. Ou seja, a derivada dessa função aqui vale zero, já que é uma reta horizontal, tem coeficiente de inclinação zero. A mesma coisa para essa aqui. Raiz de 30 é um valor numérico. Essa função não aparece em momento nenhum x para depender dela. Significa que sua derivada f' de x é igual a zero. No outro vídeo que eu estava explicando a teoria, a gente está utilizando a notação d dx. Essa notação é mais útil em certos casos. Para o nosso começo do estudo de cálculo, a gente vai utilizar a notação de Newton, que é a f' das coisas. Certo? Muito bem, vamos em frente. Eu vou fazer aqui do lado esses outros problemas. Nossa questão número 5 diz assim. Qual é a derivada de 5x menos 1? Bem, se você lembra do vídeo da teoria, você sabe que pela regra da potência que a gente vai utilizar, o que é que ela diz? Nossa regra da potência aqui para a nossa função f de x igual a 5x menos 1. A regra da potência diz o seguinte. Para uma função que eu tenha y igual a x, quando eu derivar y', ou melhor, x elevado a n, a derivada de uma função potencial é n vezes x a n menos 1. O expoente desce para multiplicar e eu subtraio uma unidade dele. O que é que a gente vai fazer aqui? A nossa f' de x vai ser primeiramente 5x, significa que aqui eu tenho expoente 1. Esse expoente 1 vai descer e multiplicar o 5. Então, a nossa f' de x, para começar, ela é 5 vezes 1 vezes o x e eu subtraio 1 do expoente. 1 menos 1, x a 0. Eu tenho uma subtração de duas funções. Enxergue isso aqui como a função 5x e a função menos 1, que eu fiz a soma delas. Ou a função 5x e a função 1, que eu fiz sua subtração. Soma ou subtração de funções, quando derivar, vai ser a soma ou subtração de derivadas. Menos 1 é uma constante, então sua derivada aqui é menos 0 ou mais 0. Vamos seguir o sinal aqui. Muito bem, se você fizer aqui as operações finais, f' de x vai ser 5, porque x elevado a 0 é 1. Então, a nossa derivada dessa função vale 5, que é nada mais para funções que são retas, o próprio coeficiente angular. Porque, como eu expliquei em outros vídeos, quando a função ela é uma reta, a nossa derivada ela está sobreposta. A nossa reta tangente, na verdade, está sempre sobreposta a essa nossa função linear. Maravilha! Vamos para a sexta. Olha a sexta como é que é. Ela é a função f de x, f grande de x, igual a menos 4 vezes x elevado a 10. Vamos derivar. Olha só, eu tenho uma constante e eu tenho uma função potencial. Quando eu fizer a derivada de f grande de x, eu vou ter o quê? Pela regra da constante, ela fica paradinha no seu lugar
e eu opero o resto da função em x. X a décima vai virar, desce o expoente, subtrai 1 dele. Aqui vai ficar 10 menos 1, 9. Menos 4 vezes 10 vai me dar menos 40, x elevado a 9 como derivada. Encontrei. Vamos para a questão número 7. Olha a 7. Já tem 3 termos. Você já consegue fazer isso aqui só olhando. Mas eu vou no passo a passo, começando para você pegar o jeito. O 7, ele é a minha função. Acho que é um f de x. É a minha função f de x igual a x ao cubo menos 4x mais 6, creio eu. X cubo menos 4x mais 6, exatamente. Vamos fazer sua derivada. A derivada de f' de x. Eu tenho uma soma de várias funções, independente da quantidade de funções que eu estiver somando ou subtraindo, a regra é a mesma. Para esse primeiro termo, você já conhece a regra. Regra da potência. Desce o expoente, subtrai 1. 3x ao quadrado. Menos, desce o expoente, que é 1, subtrai 1 dele, x a 0. E uma constante. A minha constante, sua derivada é 0. Continuando aqui, esse cara eu já resolvi, 3x², x elevado a 0 é 1, menos 4. Olha que fácil. Desce o expoente, subtrai 1 dele. 3x² menos 4 é a resposta. Vamos para nossa questão 8. Olha só, ela já é um pouco mais longa, mas segue o mesmo raciocínio. Vai resolver do mesmo jeito. Nossa questão 8, ela é f de t igual a 1,4 t à quinta menos 2,5 t² mais 6,7. Deixa eu só colocar a câmera aqui. Massa. Vamos derivar do mesmo jeito que a gente estava fazendo. O que é a nossa f' de t? Vamos fazendo termo por termo. Desce o expoente multiplicando. 1,4 vezes 5 vai dar 50 e 20 vai dar 7. Aqui vai dar 7t à quarta menos 2 vezes 2,5, 5t, e uma derivada de uma constante, que é 0. Ou somente isso aqui. Essa aqui é a nossa derivada da função. 7t à quarta menos 5t. Vamos para a próxima. Aqui eu já dei uma pulada em outros problemas que são a mesma coisa. Eu quero dar uma olhada em problemas um pouco mais complexos. Olha só a nossa questão aqui depois da 8, a 15. 3a mais 1 ao quadrado. Nossa função, ela é a chamada, aqui na 15, eu chamo ela de R grande de A, e ela vale aqui, ó. É 3a mais 1, né? 3a mais 1 ao quadrado. Isso mesmo. Bem, temos um problema. Aqui eu não tenho somente um termo A, eu tenho 3a mais 1. O que é que eu faço? Lá na frente, outra regra de derivação, a gente vai ver direitinho que pode fazer isso aqui de outro jeito mais fácil. Mas por enquanto, com o básico que a gente tem, a gente vai expandir esse termo e depois fazer a derivada individual de cada um. Então, fazendo a expansão desse binômio aqui, eu vou ter aqui o quadrado primeiro, que é 9a ao quadrado, mais o quadrado segundo, que é 1, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, 6a. E agora eu posso derivar, isso aqui eu sei fazer tranquilamente. O que é a minha R' de A? É, desce o expoente, subtrai 1, ou seja, 9 vezes 2 vai me dar 18, vezes A. Desce o expoente, aqui é uma constante, desce o expoente multiplicando, subtrai 1, é o próprio 6. Ou seja, a minha derivada R' de A é somente 16A mais 6. Muito bem. Vamos para a questão de número 16 que eu assinalei ali. Na nossa questão 16, olha só.
E aí? Ela é a raiz quarta de t menos 4 é t. A gente chama ela de h de t, que ela é igual a raiz quarta de t menos 4 é de t, é isso? 4 é de t. Muito bem. O que eu faço com isso aqui? Esse eu até sei, que foi da aula passada. E esse aqui? Veja, eu disse que a regra da potência não é somente para números. Não é somente para expoentes inteiros, mas também para expoentes reais. Eu vou escrever isso aqui na forma de uma potência. Como é que eu escrevo uma raiz na forma de uma potência? Eu escrevo assim, t elevado a 1 sobre 4. Esse índice do radical ele vem como denominador no expoente. E a potência que está elevando a minha parte literal, ela fica aqui como numerador. É a mesma coisa que isso menos 4 é de t. E agora vamos derivar. O que é a galinha de t? Piadas à parte. Isso você sabe fazer. Vamos lá. Desce o expoente multiplicando e subtrai 1 daqui. Ou seja, 1 sobre 4 menos 1. Eu gosto de escrever assim. 1 é a mesma coisa que 4 sobre 4. Já facilita a vida. Menos função e elevado a t. A constante fica paradinha e toda derivada de e elevado a t é a própria e elevado a t. Ou seja, ela é a função que é igual à sua própria derivada. Continuando aqui, ó, a galinha de t vai ser 1 quarto de t elevado a 1 menos 4 vai me dar menos 3. Menos 3 quartos. Menos 4 é elevado a t. Essa aqui é a nossa resposta. Pode deixar assim? Pode, não tem problema, é a mesma coisa. Vamos seguir aqui para a questão 17. Olha só. S de P, raiz de P menos P. Mesma coisa que a gente está fazendo aqui. Na nossa questão 17, olha só. Eu tenho aqui a minha função S grande de P é igual a raiz de P menos P. Eu vou reescrever isso aqui como potência. E eu vou ter que isso aqui é igual a P elevado. A gente sabe que isso aqui é uma raiz quadrada. Tem índice de radical 2. E está sendo elevado a 1. Ou seja, é P elevado a 1 meio menos P. Agora eu sei fazer. Quando eu fizer S' de P, eu vou ter aqui, ó, desce o expoente para multiplicar 1 meio de P e subtrai 1. 1 sobre 2 menos 1, que é a mesma coisa que 2 sobre 2. E a derivada de P é 1. Continuando as contas aqui, ó, S' de P vale, então, 1 meio de P elevado a menos 1 meio menos 1. Está aqui nossa resposta. Vamos agora para a questão 18, que é a última aqui. Vamos pô-la aqui. Em nossa questão 18, eu tenho aqui o seguinte problema. É a minha função y igual a raiz de x vezes x menos 1. Eu tenho aqui duas funções que elas estão se multiplicando. Existe uma regra para o produto de funções, mas não é o foco disso aqui por enquanto. Aqui a gente vai resolver sempre do jeito tradicional, ou seja, a gente vai operar termo a termo da soma. Aqui eu nada mais preciso é que expandir isso aqui. Então a minha função fica y igual a x vezes raiz de x menos raiz de x. Mas você pode dizer, aqui continua um produto de duas funções. Vamos lembrar que eu posso operar isso aqui como uma potência. Então eu posso escrever isso aqui como x a primeira no expoente vezes x elevado a 1 meio. Menos, vou botar aqui também, x elevado a 1 meio. Dessa forma, olha só. 1 mais meio vai me dar o quê? 3,5. Isso aqui vai me dar x elevado a 3 meios menos x elevado a 1 meio. Agora eu sei fazer. Minha derivada y' vai ser
desce o expoente, que é 3 meios de x, e subtrai 1. Eu vou ter 3 meios menos 1, que pelo denominador para operar a fração posso escrever como 2 sobre 2. Menos, mesma história, desce o expoente e faço menos 1, que é a mesma coisa escrever aqui 2 sobre 2. Vamos lá. Minha derivada, portanto, hei de ser 3 meios de x elevado a 1 meio, que é resultado desse aqui, menos 1 meio x elevado a menos 1 meio. Essa aqui é a resposta. Excelente. Agora a gente vai para cá. Esse problema aqui é interessante porque ajuda a gente a praticar. Muito bem. Não se assuste com o enunciado. A equação y duas linhas, ou seja, a derivada de ordem 2. Eu vou derivar, pegar a função, deriva a primeira, deriva a segunda vez. É derivada, sem medo. Derivada segunda mais derivada primeira, menos 2 vezes y, é igual a x². É chamada equação diferencial, pois envolve uma função desconhecida y e suas derivadas y' e duas linhas. Encontre as constantes a, b e c, tais que a função y igual a x² mais bx mais c satisfaz essa equação. O assunto de equações diferenciais ele é o último assunto, ou seja, um dos últimos assuntos do curso de cálculo. Isso é lá na cadeira Últimas de Cálculo 4, vulgo Equações Diferenciais. É um semestre inteiro só para estudar equações com derivadas. Mas muito bem. Vamos desmistificar o que está sendo dito nesse enunciado. Eu tenho aqui ó, y duas linhas mais y' menos 2y igual a x². Essa equação é o que eu busco resolver. E ele me diz o seguinte. Ele diz que y igual a x² mais bx mais c, ela é a solução dessa equação. As equações diferenciais elas buscam encontrar a função y como resposta. Ele está me dizendo que esse formato aqui é uma raiz válida para essa equação. É uma solução, na verdade. E dessa forma ele quer que eu ache A, B e C. Como é que eu vou fazer isso? Vamos primeiro destrinchar o problema. Esse problema a gente resolve por substituição. Como assim? Esse y ele entra aqui, porque é a própria função. Depois eu vou derivar a primeira vez. Vai entrar aqui no lugar da primeira derivada. Derivo a segunda, entra aqui. Muito bem, vamos aos poucos. Qual é a primeira derivada da minha função aqui? Você já sabe fazer. A é uma constante, 2 é o expoente. Eu vou ter desce o expoente, multiplica 2a vezes x e subtrai 1. Mais desce o expoente, que é 1, subtrai lá no expoente. B e c, que é constante, 0. Vamos derivar para ser a derivada segunda, que é nada mais que a derivada da derivada. Isso aqui é nada mais nada menos que 2a, porque desce o expoente, aqui vira x elevado a 0, e b é uma constante, 2a. Maravilha! Agora a gente vai substituir na equação diferencial. Então, aqui eu vou ter 2a mais o meu y', que é 2ax mais b menos 2y, que é isso aqui. Ou seja, menos 2 vezes ax² menos 2bx menos 2c. Essa aqui é a segunda derivada, essa aqui é a primeira derivada, e isso tudo aqui é a minha função. Tudo que sobrou é o resto da função. Igual a x², que é a equação diferencial aqui. Muito bem. Aqui a gente precisa fazer o seguinte. Se eu estou dizendo em um polinômio que esse polinômio é igual a esse, significa que todos os coeficientes em seus respectivos graus na incógnita são iguais. O que eu quero dizer? Vamos simplificar logo isso aqui. Agrupar quem está em x², quem está em x, que eu vou explicar direitinho como é que a gente faz.
Muito bem. Eu vou juntar todo mundo que tem o termo x², todos os seus coeficientes. Eu tenho esse cara aqui e só. Menos 2a. Todos que possuem o termo em x. Eu tenho aqui menos 2b e 2a. E agora todos os termos em x a 0, ou todos os termos independentes, que é o 2a aqui, mais b, menos 2c. Isso aqui tem que ser igual do outro lado a x². A gente vai usar aqui um recurso chamado igualdade de polinômios. Se eu digo, por exemplo, que dois polinômios eles são iguais, ou seja, um polinômio ax³ mais bx² mais cx mais d, ele tem que ser igual, estou afirmando, a um polinômio px³ mais qx² mais rx mais s, significa que para cada termo de grau respectivo em x, os meus coeficientes deles têm que ser iguais. Isso quer dizer que o a tem que ser igual ao p, porque está acompanhando o termo em x², o b tem que ser igual ao q, o c tem que ser igual ao r e o d tem que ser igual ao s. É esse princípio que eu vou utilizar. Mas se você olhar, você vai dizer, mas só tem o termo x². Nada disso. Você tem o termo 0x e o termo 0. Ou seja, vamos montar o nosso sistema para resolver. Isso significa que, dado que eu expliquei aqui, isso quer dizer que esse cara é igual a esse coeficiente aqui. Ou seja, montando aqui o meu sistema, eu tenho que menos 2a é igual a 1, menos 2b mais a, menos 2b mais 2a, ele é igual a 0, que vem daqui, e o meu 2a mais b menos 2c é igual a 0, que é esse cara aqui. E agora eu tenho um sistema que eu digo que ele está escalonado, e eu posso resolver ele tranquilamente. Olha só, desse primeiro degrauzinho eu digo que o meu a ele vale menos 1/2. Desse segundo aqui eu digo que o meu 2a é igual a 2b. E que, portanto, eu tenho que, se 2a é igual a 2b, a é igual a b. Então, o valor de b também é menos 1/2. E, finalmente, vou procurar o valor de c. 2c vai ser igual a 2a mais b. Então, c ele vai ser igual aqui a 2 vezes a, ou seja, menos 1, mais o b, que é menos meio. Tudo isso aqui dividido por 2. Menos 1 menos meio, ele me dá menos 3 meios, que eu divido por 2. Então, o valor de c é menos 3 quartos. E muito bem. Acabei de encontrar as constantes que satisfazem a equação, fazendo aqui o procedimento das derivadas. Vou só compilar elas aqui, deixar tudo agrupado. Então, o meu valor de a ele vale menos 1/2. Meu valor de b é igual ao de a, que também é menos 1/2. E o meu valor de c é menos 3 quartos. Está muito forte isso aqui. Melhorou. E muito bem. Resolvemos aqui alguns exercícios com base na teoria das primeiras regras de derivação que a gente viu na aula passada. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo, esteja aproveitando para estudar e até o próximo encontro.